E fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o atropelo que foi essa partida entre Manchester City e Atlético de Madrid. O primeiro jogo aí que a gente teve das quartas de final da Champions, no caso no mesmo horário teve também o jogo do Liverpool, porque eu não vi o resultado quando terminou, até onde eu sei acabou 2-1 para o Liverpool, né? No estádio do Benfica, um bom resultado aí também para o time inglês, mas um jogo que eu consegui ver, porque como os dois foram no mesmo horário, eu escolhi ver Manchester City e Atlético de Madrid. E como a gente já sabia, que foi discutido imensamente nas redes sociais, quando saiu o sorteio aí, que a gente sabia que ia ser o time do Guardiola contra o time de Simeone, a gente sabia que ia ser um jogo completamente ataque contra defesa. E foi exatamente o que isso aconteceu. Já desde o momento que a gente pegava a escalação do Atlético de Madrid, a gente sabia que o jogo ia ser exatamente isso. O time jogando com Felipe, com Dombiá, entre outros jogadores aí, praticamente dois atacantes só, que um estava mais equado ainda, basicamente era um atacante que o Atlético de Madrid tinha só, o time ficou completamente recuado, simplesmente só se defendeu o jogo inteiro. E como vocês sabem, né, os times do Guardiola, principalmente esse Manchester City, é um time que gosta de envolver o adversário, né? E foi exatamente isso que o City fez também. Eu acho que o único erro que a gente teve nesse jogo foi o Guardiola não ter colocado o Phil Foden para jogar desde o primeiro minuto. Porque a gente sabia do potencial que tem esse garoto e tudo que ele pode fazer ainda na seleção inglesa, como ele já vem mostrando, ser um jogador muito capaz e hoje destruiu o jogo quando entrou. Enfim, o primeiro tempo foi uma coisa de louco, assim, o Atlético de Madrid não conseguiu dar um ataque sequer e foi só Manchester City a partida inteira, principalmente nesse primeiro tempo. Então, assim, apesar do City ter atacado o primeiro tempo inteiro, ele não conseguiu acertar um chute sequer no gol. Se eu não me engano, teve um lance só que acertou um chute no gol, que foi uma falta do De Bruyne, só que eu não me lembro se foi no começo do segundo tempo ou se foi no finalzinho do primeiro. Eu acho que foi no finalzinho do primeiro, que teve essa falta assim de frente pro gol do De Bruyne, que ele bateu rasteirinha assim, o Oblak fez uma grande defesa em dois tempos, né? Primeiro ele faz a defesa com a mão, depois ele dá um chute para a esquerda, né? Tirando ali a bola da fogueira. Mas enfim, foi um primeiro tempo em que, apesar do City ter atacado muito, não conseguiu definir suas jogadas. Deu acho que 10 finalizações, sendo que só uma foi no gol e foi num lance de falta, né? Chega o segundo tempo e as coisas mudam um pouquinho. O time do Atlético cansou de fazer toda essa marcação, que é um jeito muito desgastante de jogar. E também, quando saiu no contra-ataque, saía muito devagar. O único que estava conseguindo acompanhar era o Griezmann e o João Félix, porque o resto estava muito lá atrás. Muito. O Koke estava muito sobrecarregado, o Colombiá, o Remy Lodge, que tinha feito uma partida ofensiva contra o Manchester United na última rodada da Champions, não conseguiu fazer nada ofensivamente hoje. O único jogador assim, que tirando o Griezmann e o próprio João Félix, que conseguiu fazer alguma coisa foi o Llorente. Ele conseguiu chegar umas 2-3 vezes, mas nada assim de perigo pro gol do Ederson, que não fez basicamente nenhuma defesa o jogo inteiro. Beleza, já no primeiro tempo, no comecinho do segundo tempo, o Simeone tira ali o Griezmann, tira o Koke e, se não me engano, tira o Llorente também, entra o Matheus Cunha, o Ángel Correia e o Rodrigo De Paul, argentino, né? E aí as coisas melhoram um pouquinho para o Atlético consegue sair um pouquinho mais, principalmente ali com o Matheus Cunha, que estava dando ali, segurando pelo menos um pouco a bola lá no ataque, mas nada, zero chute, zero tudo do Atlético. E aí muda do outro lado também, o Guardiola faz também suas 3 substituições e aí o jogo muda completamente. Entra ali o Gabriel Jesus, sai o Sterling, entra o Grealish, se não me engano saiu o Gundogan, né? Ou foi o Bernardo Silva, e entrou, claro, aquele que mudou o jogo, que foi o Phil Foden. E o Phil Foden, no primeiro lance que ele pegou na bola, deixou o Kevin De Bruyne num passe mágico, assim a bola passou entre as pernas do zagueiro do Atlético de Madrid, e sendo que ele estava marcado por 3 jogadores, o Phil Foden deu o passe, passou embaixo das pernas do zagueiro e deixou o Kevin De Bruyne na cara do gol, que só teve o trabalho de dar um tapinha no lado para fazer o gol, marcando aí 1-0 para o Manchester City. Assim, depois ainda teve várias chances do Manchester City, o Gabriel Jesus ainda tomou um cartão amarelo muito bobo, teve briga no final, mas assim, o City fez uma baita de uma partida, conseguiu um baita de um resultado, só que assim, uma coisa que sempre acontece com o City, ele faz um grande jogo na ida e faz um péssimo jogo na volta. Isso não pode acontecer. Principalmente se tratando de Simeone, que provavelmente vai com a do mesmo jeito de jogar a partida, né? Jogar no contra-ataque. Num contra-ataque com um gol só de diferença é muito perigoso. Então o City tem que chegar no próximo jogo no Metropolitano, né, estádio do Atlético,
chegar da mesma forma que jogou hoje, jogar pensando que tá 0 a 0, fazer o gol e decidir a partida. Enfim, outro ponto que aí eu queria destacar foi a arbitragem também. Achei uma das melhores arbitragens que eu já vi no jogo de futebol. O primeiro que o árbitro não errou nada, segundo também que controlou muito bem essa questão de disciplina, e toda vez que um jogador se jogava, ele não dava aquela falta ali de imediato, sempre dava aquela segurada para ver o que ia acontecer. Gostei muito da arbitragem do jogo de hoje. E também, né, eu acho que o mais importante do Manchester City é que o De Bruyne, que estava pendurado, conseguiu passar um jogo aí ileso, sem tomar nenhum cartão amarelo, e vai inteiro aí para a próxima partida. Lembrando que entre esse intervalo do final de semana, né, a gente vai ter Manchester City e Liverpool, e é um jogo que pode decidir aí o campeonato inglês. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam da partida também. Se vocês acham que foi certo o Simeone ter jogado na retranca, ou o Guardiola de ter colocado o Foden só na metade do segundo tempo. Enfim, escreve aí embaixo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo. E é isso, pessoal. Tamo junto, falou!